A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. E hoje eu vou conversar com mais uma pessoa interessante, mais uma pessoa que vai compartilhar conhecimento com você, produtor rural, que é o Rafael Malandrino, que é o gerente de produtos inseticidas da Adamar. Vamos começar entendendo já esse nome Adamar. Rafael, que bom ter você aqui. Como é que você está? Tô muito bem, Divino, obrigado. Satisfação estar aqui no podcast com você. Super obrigado. Cara, o que é a Adamar? A Adamar é uma empresa com a sede em Israel, é uma empresa de defensivos agrícolas e a gente tem como missão simplificar a agricultura. Na essência, a Adamar busca ouvir os agricultores, entender o que eles estão tendo necessidades, trazer para dentro de casa, encontrar soluções eficientes para os agricultores e entregar para eles as necessidades, aquele ponto de dor dele, entregar soluções de diversas formas. Mas uma forma importante que a gente tem é pegar os ativos que tem já disponíveis no mercado e fazer eles serem melhores através de melhores formulações. Então, trabalhar a formulação dos defensivos agrícolas para que os agricultores consigam extrair mais daqueles defensivos, daqueles ativos que têm hoje disponíveis. A gente está numa tendência hoje de ter diversos produtos com os mesmos ativos no mercado e cada vez mais o agricultor está enxergando a importância de boas formulações, produtos bem formulados, que não é só o ativo que faz o efeito. Tem muita coisa aí no meio do produto que a gente fala que é a formulação, que é uma coisa bem complexa, que ajuda muito o agricultor. Então, em resumo, a Adamar é uma empresa com a sede lá em Israel, mas com o coração aqui no Brasil, que trabalha muito para atender a necessidade do agricultor e que busca muito inovar em formulações. Bom, alguns pontos que eu achei interessante, que, primeiro que, cara, quando fala vem de Israel, peraí, é coisa boa, porque, Tecnologia. Meu Deus do céu, como é que os caras são avançados daquele Concordo, jeito, né? concordo. Pesquisa em tudo, são maravilhosos. Você falou num ponto aí que eu queria que a gente pudesse prolongar um pouquinho mais, que é ouvir o produtor. A gente vive uma época, Rafael, em que ninguém está muito disposto a ouvir ninguém, porque assim, tá tudo tão rápido, tá tudo tão veloz, que ninguém quer parar para ouvir ninguém, né? Muitas vezes a empresa, ela quer adiantar. Deixa eu adiantar aquilo que o produtor vai precisar e eu vou trazer para ele aquilo que ele nem sabe que ele precisa ainda. Quando você vai ouvir, é porque você quer saber realmente da dor. Você até utilizou essa palavra, né? Você quer conhecer a dor dele, a necessidade dele, para depois propor a solução para ele. Como é que é esse processo, cara, de ouvir o produtor? Sim. E ouvir o agricultor está na promessa de marca da Adamar. Então, quando a gente fala em ouvir o agricultor, é uma coisa séria dentro da Adamar. E a gente precisa ouvir mesmo, justamente, porque eu preciso estar conectado com ele. O agricultor, ele tem muitas dificuldades. Na abertura você estava falando da dificuldade dele de conseguir chegar aqui na feira. Tamanha a complexidade da operação dele. Então, assim, ele tem muitos pontos de dor. E o nosso trabalho como engenheiros agrônomos, como pessoas que contribuem com a agricultura, é ajudar a vida do agricultor a ser mais fácil. Então, a gente precisa ouvir ele. Você comentou um pouco sobre o Israel, né, que tem muita tecnologia, mas o ouvir o agricultor, eu fiz a brincadeira que o coração está aqui no Brasil, porque a gente precisa ouvir o agricultor. E a gente precisa ouvir o agricultor brasileiro, desenvolver as tecnologias pensando no mercado brasileiro.
Porque se eu pegar muitas vezes uma agricultura europeia e pegar a tecnologia de lá e querer trazer para o Brasil, Não é não, tropical, não né, cara? atende exatamente. O único lugar do mundo que a gente tem agricultura tropical de larga escala é aqui. Então a gente precisa desenvolver tecnologias para cá e eu preciso ouvir os pontos de dor dele, porque senão eu vou trazer ferramentas que não solucionam a vida dele. E acho que algumas vezes a gente se deparou na vida com algumas empresas trazendo alguma solução para nós, assim, mas por que essa solução? Eu não quero esse produto. Isso aqui não faz sentido comigo. Uhum. E o que a Damar sempre puxa é ouvir ele para trazer para ele o que ele precisa. Cara, eu fui ali fora hoje um pouquinho, porque de vez em quando eu preciso de dar uma respirada ali Certo. fora, né? Sair um pouco do ar-condicionado aqui e tal. E eu ouvi, cara, a hora que o produtor pegou o telefone, ligou. Oi, filha, tudo bem? Como é que você tá, filha? Filha, você já chegou na fazenda? Ó, eu preciso que você esteja aí para levar a marmita para a turma aí. Ó, veja bem, ele está na feira e ele está preocupado com a marmita do pessoal que está trabalhando lá. Quer dizer, o almoço que tem que chegar para o colaborador dele. Olha o nível de preocupação, cara. Concordo. A receptividade do agricultor para todos nós, funcionários do setor do agro que está ali no dia a dia com o agricultor, somos testemunhas da receptividade do agricultor para todos aqueles que entram na fazenda. É assim, você trouxe um exemplo e todos nós aqui que estamos ouvindo o podcast temos outros de como os agricultores recebem bem todos nós colaboradores da agricultura brasileira. Eu concordo com você. Tenho uma carreira que eu atendi agricultores ali antes de chegar numa situação de gerência dentro da Damar, mas sempre junto do agricultor, trabalhando no campo, e é isso daí. É marmita para todo mundo, e eu lá como funcionário de uma empresa prestando serviço, também trazia marmita para mim. Tenho várias experiências assim de guardar no coração de como os agricultores tratam bem as pessoas. É bacana, cara. É bacana. Realmente é diferenciado. Bom, nós estamos numa feira e vocês, com certeza, devem ter novidades, devem ter soluções novas. E tem muita gente que está nos ouvindo, mas tem gente que está nos assistindo também, porque esse vídeo ele está no YouTube, né? E o pessoal que está nos vendo deve estar perguntando o que é esse negócio que tem em cima da mesa aí. Eu até gostaria que, Vicente, que você abrisse a imagem para que a gente pudesse ver. Explica esse sujeito em cima da mesa aqui para a gente o que é. Pois é. Esse aqui, para quem não conhece, é um influenciador do agro aí, que causa muitos problemas para os agricultores. Esse aqui é um percevejo. Esse percevejo aqui é o percevejo marrom. Existem algumas espécies, né? Esse é o marrom, tem o famoso barriga verde, a gente tem o percevejo verde, mas é um percevejo, é um inseto sugador e, divino, isso aqui causa muita dor de cabeça para o agricultor. Para quem está na cidade, às vezes, fala, mas como é que é esse percevejo? Às vezes não é do agro, não é do campo. Isso aqui é conhecido também como Maria Fedida. Maria Fedida. Agora, tenho certeza que agora muita gente que não sabia já sabe o que é, né? Todo mundo conhece agora. Maria Fedida. Tá, mas o que ele causa de prejuízo para o produtor? Quanto é esse prejuízo? O que ele faz de ruim? Bom, vou até pegar ele aqui um pouquinho. Então, esse, lógico, percevejo não é desse tamanho. Você consegue aproximar um pouquinho, Vicenzo, essa imagem aí? Se você conseguir aproximar um pouco para o pessoal ver, isso, chega, pode chegar lá no percevejo. Pode chegar, isso, show, aqui, ó. show. Aproxima mais um pouquinho, vamos lá. Aí, eu quero mostrar o influenciador aí. Muito bom, esse é o influenciador que a gente vai combater daqui a pouco, vamos contar como combater ele. Mas esse, lógico, ainda bem que a gente não tem um inseto desse tamanho nas lavouras, mas se vocês forem olhar bem, aqui no meio a gente fala que é o rosto do inseto, aqui dentro está o aparelho bocal dele, então é como se fosse um canudinho. Esse inseto ele tira isso para fora, isso penetra ou na planta e faz uma sucção de seiva e injeta na saliva dele algumas toxinas que fazem mal para a planta, ou ele vai lá no grão de soja e vai fazer o mesmo procedimento para se alimentar. Quando a gente está na cultura da soja, esse percevejo aqui vai fazer a sucção do grão e vai trazer para os agricultores dois principais prejuízos. Perda de produtividade, porque ele está perdendo a produtividade da soja. Então, literalmente, o percevejo ali está tirando dinheiro do bolso do agricultor,
porque ele está perdendo soja. E outro problema, seja os agricultores que produzem a própria semente, guardam para o plantio no próximo ano, ou para aqueles agricultores que fazem semente para as empresas que produzem semente, o percevejo é um inimigo maior ainda, porque você perde a viabilidade dessa semente. Quando você tem uma sucção de um percevejo, aquele grão não vai poder ser usado como semente, e muitas vezes você perde campos inteiros de produção de semente por causa desse percevejo. Então, seja na cultura da soja, você perde do dinheiro do bolso que ele está te puxando, seja na semente. E porque ele está ali na cultura da soja, quando a gente colhe a soja, acabou o alimento dele. E aí o que ele faz, Divino? Vai lá no milho, uma planta pequena que começou a emergir e começa a sugar a seiva daquela planta. E aí ele mata aquela planta inteira, ou ele injeta toxinas e aquela planta fica completamente comprometida. Então, são os grandes danos nas duas culturas, no sistema que a gente fala de soja e milho, os grandes danos do percevejo. Se eu puder te dar um número, e o número é assombroso, os agricultores do Brasil juntos gastam ou investem 2 bilhões de dólares para controlar esse inseto. Só para controlar Só esse pra danadinho controlar aqui, esse inseto. 2 bi de Dólares. Se a gente for pegar que o dólar tá aí, vamos pôr 6 reais, Exatamente. sei lá, 12 bilhões de reais. Exatamente. É muito Exatamente. E além disso, né, não é uma praga que você tem picos. Ela está aí todo ano. Fazem anos e anos e anos que ela está aí. Não adianta. Plantou a soja, você vai ver o percevejo. Plantou o milho, você vai ver o percevejo. Então ele é uma praga que a gente fala que é uma praga constante. Mas me explica como é que funciona isso. Porque o produtor vem e planta soja. Aí ele colhe a soja já plantando milho. Aí ele colhe. Aí tem um vazio sanitário ali. Você tem um período. O que acontece com esse bicho nesse período? Esses insetos eles podem fazer duas coisas. Primeiro, entrar em diapausa, que o inseto abaixa o metabolismo dele inteiro e fica paradinho ali durante essa entre-safra. Geralmente... Ou seja, não precisa de comer, lugar sem energia. Não precisa. E ele vai ficar numa mata que tem próximo, em algum lugar, o inseto consegue sobreviver. Ou, e aí um dos problemas que tem tido... incentivado não, mas promovido o aumento dessa população de percevejo, plantas daninhas que são de difícil controle, tem sido ponte verde para os insetos. Exatamente isso. Então, são dois fatores. Ou ele pode ficar em diapausa, ou ele tem alimento durante a entre-safra, porque a gente está tendo cada vez mais dificuldade de controle de plantas daninhas. Adaptação natural. A adaptação natural. Eu falo muito isso, né, cara? O inseto não quer morrer, né? Não. Ele não quer morrer. É sobrevivência, ele quer sobrevivência. Ué. Exatamente. É igual a gente. Você coloca um cara lá na montanha, no Zil, o cara vai se virar, né? Vai dar um jeito. Ele vai comer qualquer coisa, né? Vai voltar vivo. Exatamente. Né? Essa é a ideia. Bom, aí existe esse problemão aqui, dá esse prejuízo todo. E aí? Como resolver o problema? Exatamente. Divino, existem algumas ferramentas para a gente controlar esse carinha aqui. Mas eu gosto sempre de fazer uma analogia para as pessoas entenderem em casa, porque a gente também tem alguns insetos em casa que a gente tem que controlar. Controlar barata, controlar pernilongo, e a gente tem o famoso aerosol spray. Isso. O que a gente faz com o aerosol spray? Muitas vezes a gente vai pegar o aerosol, você vê um pernilongo ou uma barata, você vai sair correndo e tentar acertar atrás, ele, né? Esse não é o jeito certo de usar. A gente muitas vezes brinca que mata a barata afogada de tanto aerosol que a gente vai colocar em cima dela. Os inseticidas e esse grupo químico, que são os piretroides, ele tem uma forma de ação interessante, que eles atuam no sistema nervoso do inseto. Então, para vocês que estão ouvindo a gente, se vocês quiserem ser mais efetivos na forma de controlar insetos na casa de vocês, se você vai ter problema de barata, você pega o spray e você passa de ponta a ponta da porta. Porque a hora que a barata passar por debaixo da porta, ela vai entrar em contato com o piretroide, vai atuar no sistema nervoso dela e ela vai morrer. O pernilongo, provavelmente você vem aqui embaixo da mesa e passa em locais escuros. Porque a hora que o pernilongo pousar aqui, ele vai entrar em contato com o inseto e aí o inseto vai morrer. Então a gente não precisa caçar o inseto, a gente só precisa imaginar onde esse inseto vai estar e aplicar o produto. Para controlar os percevejos, o princípio é o mesmo. A gente usa o mesmo grupo químico, que são piretroides,
para controlar esses insetos. Então, o agricultor, ele aplica na lavoura, deixa na superfície da folha ali, a gente faz uma aplicação onde a gente vai procurar o máximo de cobertura nessa aplicação, esperando que o percevejo vai chegar lá, vai caminhar sobre as folhas, entra em contato, e aí vem o controle que o agricultor está buscando. Tem um horário melhor, uma condição melhor dele de tempo, de temperatura, de vento, de... A complexidade de horário de aplicação é muito grande. Acho que a sua pergunta traz um leque assim para ser explorado de uns 5 podcasts, porque vai da tecnologia de aplicação a misturas de cauda, porque o agricultor, buscando a otimização da operação dele, bota alguns produtos ali, então fungicidas, inseticidas, estimulantes, herbicidas, então a mistura é muito complexa. O que a gente sempre fala para o agricultor, orienta ele, né? Qual é o principal produto ali da aplicação? É um fungicida. Então, prioriza o horário do fungicida. Eu estou com o problema que está pegando mais agora, é o inseticida. Então, prioriza o momento do inseto. Mas use produtos que vão te dar essa versatilidade de momento de aplicação. De qualquer forma, no caso de percevejos, eles caminham muito. Então, nos horários mais quentes do dia, o percevejo vai estar mais exposto na parte de cima das folhas. Nos horários mais frios do dia, eles vão descer e vai ser mais difícil você encontrar eles. Mas se o agricultor fizer uma aplicação, por exemplo, de manhã, que é um bom horário para fazer uma aplicação de fungicida, o produto vai estar lá, disponível, os percevejos vão subir, se contaminam e morrem. Se ele fizer mais para o fim do dia, no dia seguinte, o produto está ali, está fazendo ativo, o ativo está ali disponível, o percevejo vai se contaminar. No segundo dia, no terceiro dia, também. Então, para o controle de percevejo, o horário não é tão importante. Para lagarto, eu acho que tem um efeito muito mais importante. Mas para percevejos, o horário de aplicação não é um quesito assim, tão decisivo. Geralmente vai estar aplicado na soja junto com as aplicações de fungicida. Então a gente fala, prioriza a aplicação de fungicida, aplica de manhã cedinho ou no final da tarde, que a hora que o percevejo passar no produto, ele vai estar controlado. Por quanto tempo esse produto vai atuar? Varia muito também, porque você tem condições climáticas. O agricultor tem uma indústria a céu aberto. Sim. Hoje, aqui na feira, vocês não viram, mas caiu um pé d'água. Então, provavelmente, isso vai acontecer durante a safra, com toda certeza, na verdade, que o agricultor vai fazer uma aplicação, fez de manhã e deu um pé d'água desse. Então, você não consegue ter uma certeza em números de dias. O que eu posso falar que em todos os produtos da Damai, quando a gente estava falando que a gente ouve o agricultor, a gente trabalha muito a questão de adesividade dos produtos, fotodegradação dos produtos. Então eu coloco sempre alguma coisa que ajuda o produto a não fotodegradar. A adesividade seria ele colar na folha ali. Exatamente, deixar o produto colado ali para a hora que o agricultor faz a aplicação, o produto seca e eu tenho cola para segurar aquele produto. Caso venha um pé d'água desse, lógico que os produtos não são a prova d'água, mas o agricultor vai estar mais protegido. A probabilidade que ele tem de ter mais produto ali é maior do que um produto que não tenha tanta adesividade. Mesma coisa a fotodegradação. O sol batendo, ou mesmo um dia nublado, você tem irradiação solar, causa muito perda dos ingredientes ativos, porque são fotodegradáveis. Então a gente busca algumas coisas que ajudam a não fotodegradar e deixar ali o máximo de tempo possível, esperando que o inseto vai passar por ali em algum momento e você vai conseguir ser efetivo no controle. Quantas aplicações ele vai ter que fazer? Existe Existem 2 cenários. A média no Brasil de aplicações em soja são 4 aplicações. E a média de aplicações no milho são 4 aplicações. Então vamos falar assim, no Brasil, um agricultor que planta soja mais milho vai fazer 8 aplicações querendo controlar percevejo e algumas pragas secundárias junto com percevejo. Você tem cenários diferentes. No sul, por causa do inverno, a pressão é mais fraca. Mas para nós que estamos aqui no Cerrado, a pressão é muito mais forte. Porque o inseto, justamente a ponte verde ali, ele consegue estar numa população inicial muito mais efetiva. O que a gente sempre conversa muito com os agricultores? O percevejo, ele não é um inseto que causa um dano visível. Ele vai estar lá sugando o grão. O agricultor não consegue ver o grão sugado. Só a hora que ele vai colher que ele vê que ele realmente perdeu. Então, muitas vezes, ele não está com um alerta máximo ligado
de que o percevejo está sendo um problema naquele momento. E eles vão retardando a primeira aplicação. Uhum. E a hora que ele vê, ele tem muito inseto na área e aí o controle fica deficitário. Então o que a gente sempre recomenda é faça as aplicações sempre no começo da cultura da soja. Elimina a população inicial, que aí você vai fazer um manejo da população de percevejos na sua área como um todo muito mais leve. Por quê? No Covid a gente falava muito disso, né? Do controle da curva populacional, né? Sim. Então, as aplicações cedo vão fazer com que o agricultor tenha aquela curva populacional achatada e aí ele não vai ter grandes problemas com o percevejo até o final. Cara, a gente está vivendo um momento agora onde você tem milho de tudo quanto é tamanho, né? E principalmente foi bem complexo o plantio. Sim, porque as chuvas vieram no momento da colheita ali, e muita gente conseguiu plantar o milho mais cedo, outros muito mais tarde, até Sim. bem fora da janela, né? Isso acaba que tem uma variedade muito grande. Mas, enquanto não tem o grão, como é que ele se alimenta? Como é que ele fica vivo? É dentro daquilo que você colocou antes? Se você for pegar Ou não, ou ele já se alimenta da planta antes do grão? da planta, no caso do milho da planta, mas para qualquer inseto, que a gente fala assim que o plantio foi aberto, né? Então, muito espaçado. Para qualquer inseto isso é o paraíso. O que eles mais vão gostar é alta temperatura, umidade e plantio espaçado. Porque você sempre vai ter plantas novas e eles conseguem ir migrando de uma planta, de uma área para outra. Então, assim, isso é o cenário muito crítico para qualquer inseto. Então, os agricultores que estão com áreas novas aqui hoje na região de Rio Verde, fiquem atentos, porque essas áreas que são as últimas, e eu vi algumas áreas aqui que estão lá com 3 folhas, 4 folhas, o milho novo. Então, assim, tudo que é inseto que estão nas áreas que estão mais velhas vão para aquela área, vão migrar. Então, redobrem a atenção, acho que é um alerta importante. Mas na soja, ele consegue se alimentar até o percevejo, ele consegue se alimentar até o fim e chegar lá para sugar o grão. No milho, esse aparelho bucal dele vai conseguir furar ali a planta e sugar a seiva até a planta ter umas 5 folhas, 4, 5 folhas. Porque aí o milho ele engrossa o colmo e aí ele não consegue mais. A hora que ele não consegue mais se alimentar, aí ele vai para a mata, vai para outros lugares e buscar outras alimentações alternativas. Então, ele tem uma alimentação. Isso aqui é serrilhado, cara? Não é serrilhado. Não? Na verdade, a gente chama de rostro. E aí dentro ele tem 4 estiletes, são 4 canudinhos. E cada canudinho desse tem uma função. Então, ele coloca isso, é uma agulha, e depois ele vai lá e enfia os estiletes atrás. Um vai soltar a seiva, vai digerir, os outros vão sugar. Então, é um processo de alimentação assim, bem complexo que o percevejo tem. O Galil Nano, por que tem esse nome, Galil? Galil é uma região lá em Israel. Então o Galil é um produto que a Adamar tem há cerca de 12, 13 anos já no mercado. Um produto para controle de percevejo muito consagrado no mercado. E Galil é uma homenagem a uma região que a gente tem lá em Israel para realmente firmar esse vínculo da Adamar, uma empresa israelense, e a gente homenageou aquela região de Galil. E nano vem de nanotecnologia. Nano é uma tecnologia que a gente desenvolveu, escutando o agricultor. O que o agricultor quer? Controlar isso aqui mais rápido. E aí a gente trouxe a nanotecnologia para fazer com que o controle no percevejo seja mais rápido. Você falou que o produto tem quanto tempo? O Galil tem 13 anos. A gente pegou uma tecnologia e melhoramos ainda um produto de 13 anos no mercado. Estamos lançando agora o Galil Nano. Então a gente pegou a tecnologia de formulação dele e o que a gente já tem há 13 anos no mercado fizemos ainda melhor. Como é que está sendo a receptividade do produtor em relação ao produto quando vocês apresentam? A gente está comunicando com os agricultores em todas as feiras pelo Brasil. Estamos aqui mostrando pela primeira vez no estado do Goiás o Galil Nano. Então a Tecnoshow aqui é um momento único para a gente inaugurar essa comunicação. E quando você fala de tecnologia, e aí você traz o assunto nanotecnologia, Divino, o agricultor, primeiro, ele fica muito curioso, o que é ótimo, mas é impressionante a facilidade que ele tem, que ele entende do benefício que ele vai ter. Porque é muito fácil você pegar a nanotecnologia e transformar numa coisa complexa. Mas quando você explica para o agricultor, ele entende o benefício. Nossa, então o que eu vou ganhar é controle mais rápido? É o controle mais rápido. A partícula é muito pequena,
E a partícula muito pequena, só um exemplo. Aqui você tem o que a gente chama de tarsos. Então, o percevejo, quando ele caminha sobre a superfície da folha, e eu falei que o princípio ativo vai estar aqui, ele entra aqui, o princípio ativo, entra no sistema nervoso do inseto e o inseto paralisa. Então, é muito fácil para o agricultor pensar que o benefício do produto é que essa partícula muito pequena vai fazer o inseto morrer mais rápido, porque a partícula pequena, primeiro, né, o que a gente fala da cobertura, é muito mais fácil, várias partículas pequenas nessa superfície cobrem muito melhor do que algumas partículas grandes. E um segundo ponto é, um comprimido muito pequeno que você toma, às vezes você nem precisa de água. Um comprimido grande, você vai ter que beber um monte de água para conseguir engolir. Exatamente. Aqui também. Uma partícula muito pequena, rapidinho entra no sistema nervoso do inseto e é suficiente para controlar esse inseto. Então, no fim do dia, a gente fala que é poder de choque, efeito de choque, é o controle rápido. E o agricultor entende isso de uma forma muito fácil. Então, ele sabe o ponto de dor dele, a gente ouviu o ponto de dor dele, ele sabe aonde está sendo o problema, e quando você traz isso, o agricultor fala assim, a próxima pergunta é, quando que tem disponível para eu comprar? Posso ser na próxima safra? Então, a receptividade do agricultor devia ter sido muito boa. Tá. Deve ter outra pergunta que ele faz, que é o seguinte, mas isso aqui não vai me gerar mais custo? Porque ele está cortando custos agora, em especial nesse momento de tanta dificuldade. E aí, ele não vai ficar preocupado? É um produto a mais para colocar? É um preço a mais? E eu concordo com você. O agricultor ele tem feito um movimento de margens apertadas. As commodities estão extremamente pressionadas, os custos estão subindo e a gente estava numa situação, graças a Deus, hoje a gente teve um cessar-fogo, mas teve todo um impacto já na cadeia pelos dias que as coisas ficaram paradas, né? Então eu concordo com você que o agricultor está super pressionado. E, de novo, ouvindo o agricultor, nós estamos lançando o galho nano. Lógico que com a nanotecnologia a gente tem um custo adicional de produção. Mas existem muitos produtos hoje para controlar o percevejo sendo lançados no mercado que custam 4 vezes mais, 3 vezes mais por hectare do que uma aplicação do galho nano. Então o galho nano ele vem com nanotecnologia, mas a gente desenvolveu uma tecnologia que é acessível ao agricultor no momento que ele está agora. Então, além de tudo, eu estou trazendo para ele um produto que vai ser muito interessante no que a gente chama de custo-benefício. Eu não vou cobrar do agricultor 2 vezes mais por hectare, 3 vezes mais, 4 vezes mais para entregar um produto que entrega mais para ele. Então, ele vai, além de tudo, de vir ajudar o agricultor nessa situação difícil. Eu tenho muito percevejo para controlar, tem sido um grande problema, mas eu preciso economizar. E o que tem acontecido bastante? Nessa busca dos agricultores de melhorar a performance, eles têm subido a dose, ou tentando colocar 2 produtos no tanque, 3 produtos dentro do tanque, para tentar resolver o problema dos insetos. A gente fez alguns estudos com o galho nano, justamente para trazer essa informação para o agricultor. Olha, senhor agricultor, você não precisa subir a dose, então você pode economizar. Você não precisa colocar 2 produtos no tanque, que a gente fala muito assim, vou fazer o produto e vou turbinar ele, vou colocar um pouco mais dos piretroides, né, que é um dos grupos químicos que a gente tem dentro do galho nano. Não precisa turbinar. Por quê? Porque quando eu quebro uma partícula, imagina que a gente tem uma partícula desse tamanho. Se eu coloco 2 partículas, então eu tenho essa mais essa. Isso. Se eu pego, e aí a área de contato é 2. Se eu pego essa partícula e quebro ela, a área de contato multiplica por 3. E depois eu quebro ela de novo, ela vai multiplicar por 9. Então é uma exponencial, enquanto o outro é uma progressão aritmética. Então a área de contato ela vai ser muito maior. Então eu não vou precisar subir as doses dos produtos, eu não vou precisar colocar mais produto, porque a partícula pequena ela já vai ser suficiente e a cobertura dela é muito maior do que qualquer outra coisa que ele faça de adição. A gente tem uma dificuldade aqui de explicar para ele isso, porque a progressão geométrica ela não é tão fácil de ser compreendida por nós, né? Mas quando você faz essa conversa com o agricultor, e a gente tem falado para eles muito, teste o galho nano, justamente para fazer com que ele tenha experiência com o produto e sinta os benefícios do produto. Então é correto afirmar que ele é mais sustentável. Eu acredito que a sua afirmação é uma ótima conclusão.
obrigado. Foi top conversar com você, conhecer esse bichão. Eu conheci ele pequenininho, né? Pois eu é. conheci a Maria Fedidazinha pequenininha. Esse aqui eu posso ficar com ele pra mim? É seu presente pra você, com essa caixa aqui. Cara, obrigado. E a próxima vez que você vê uma Maria Fedida em casa, já vai saber falar bastante coisa dela aí. Show, já vou saber. Vou falar mesmo. Obrigado, cara. Super obrigado, Divino. Obrigado por abrir o espaço para nós, para vir compartilhar com os agricultores as tecnologias que a Adamar está desenvolvendo. E obrigado pela conversa, foi muito bom estar com você aqui. Foi legal, hein? Aprendemos um monte sobre percevejo. Maria Fedida, olha só, que coisa. Gente, eu conversei com o Rafael Malandrino, que é gerente de produtos inseticidas da Adamar. Não é Adama não, viu? É Adamar, tá bom? Foi uma prosa muito legal, aprendi muito e eu tenho certeza que você também, falando direto aqui da Tecnoshow Comigo 2026. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.